Estava com saudade já dele orar por mim, não tinha. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Estamos felizes de estar aqui novamente. Estou com meu iPad aqui novo, rapaz. Estou tentando, ainda aprendendo aqui. Mas amém, irmãos. A gente tem falado nesses últimos encontros nossos. Começou com o Chiquinho lá domingo passado, né? Desculpa, domingo retrasado, falando sobre identidade nossa, quem nós somos em Cristo. É um assunto muito que, particularmente, mexeu muito comigo, e nós temos falado isso também nos nossos encontros de sexta-feira, né? Nossa identidade, quem realmente nós somos em Cristo, né? E eu creio que Deus o Espírito Santo está nos guiando nesse caminho aí para a gente falar nisso. E eu gostaria de também falar um pouco mais sobre isso, sobre esse assunto. Falar de Jesus nunca é demais, né? Ele é infinito, nunca vai ser demais falar de Jesus. A gente pode falar dele todo dia, que ainda não é suficiente. Mas eu tenho, algo que tem me mexido comigo realmente. Eu tenho me fazido assim, meditar, realmente me olhar. E feito meu repensar muitas coisas sobre esse assunto que eu vou falar com os irmãos hoje. E a minha oração é para que vocês também tenham o mesmo impacto, essa mensagem tenha o mesmo impacto na vida de vocês. Nós temos, pensando nisso, tenho meditado um pouco ali, estudado essa semana, sobre Colossenses ali, e é impressionante como me fez meditar como tinha problema nas igrejas. Cara, muito problema nas igrejas, em Colossenses, em Colossos, né? Em Corinto, não tinha igreja perfeita, né? E até hoje não tem igreja perfeita, não existe igreja perfeita. Igreja feita de pessoas, né? Principalmente aqui na América, aqui que a gente vem lá um catarina, vem um baiano, vem um mineiro, vem um paulista, se junta tudo. É claro que não vai ser perfeito, né? Mas o foco como família de Deus é manter a nossa prioridade, né, em buscar a Deus como família, como corpo de Cristo, né? Jesus sendo cabeça. E claro que problemas nós vamos ter, nós vamos enfrentar. Isso não é algo anormal, né? Vemos nas igrejas como eles tinham problemas. Paulo aqui estava escrevendo essa carta para a igreja lá em Colossos. Ele estava preso, estava na prisão em Roma. Muito provável que ele estava em Roma, esperando ali ser apresentado perante César. Né? Paulo passou muito tempo na prisão, escreveu Filipenses, escreveu Filemon, escreveu Efésios também, se não me engano, tudo dentro da cadeia, cara. É impressionante isso, e por causa do Evangelho, né? Por causa do nome de Jesus, ele passou uma boa parte preso. E aqui também não é diferente, ele estava na cadeia quando escreveu essa carta. Ele estava lá em Roma, e até que um dirigente lá da igreja lá de Colossos, o nome dele é Epáfras, até eu escrevi aqui porque não se fala muito nele aqui na Bíblia. Epáfras era o dirigente lá da igreja, foi falar com Paulo, foi visitar Paulo para avisar qual que era a situação lá na igreja em Colossos. Paulo falou: Paulo, cara, lá o negócio está meio difícil lá. Tinha chegado lá uns falsos mestres, lá uns enviados lá de Satanás, lá com heresia, e o povo estava sendo levado por essas mentiras. Ele falou: Paulo, o negócio não está certo lá, cara. Os caras têm papo, né? Tem oratória boa, e estão enchendo a cabeça do povo de heresias, de mentiras, e muitos estão sendo levados com isso. Era uma mistura de filosofia pagã com legalismo, né? Muitas coisas leis judaicas estavam sendo ensinadas para eles, mistura de cristianismo, tal, uma bagunça, e o povo estava sendo levado muita da gente estava sendo levado por isso, né? E por conta disso, muitos estavam ali se julgando um ao outro, né? Tinha um grupo ali que não comia, por exemplo, carne de porco, não comia nada, né, da lei judaica, né? Tinha uns até que eram mais extremos ainda,
que não comia nada que podia satisfazer a carne. Por exemplo, assim, o pão tinha que ser seco. Não podia botar uma manteiga no pão, assim, né? E o pior é que eles estavam julgando as outras pessoas ainda, né? O cara lá tinha um queijo lá, falei, ih, rapaz, você está botando queijo no pão. Estavam julgando, e Paulo, né? Isso que era, na verdade, era o objetivo, né, dos falsos mestres, né? Era tirar a centralidade de Jesus e botar um foco nessas regras, em coisas que não têm valor, né? Daí eu acho, logo ali no capítulo 2 de Colossenses, se vocês quiserem abrir, podem abrir e deixar aberto, irmãos, que eu vou lendo aos poucos e vou comentando. Colossenses capítulo 2, verso 1. Gostaria, pois, esse é o primeiro versículo, gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Acho interessante, a primeira coisa que Paulo fala aqui é que ele vem lutando pela igreja. Agora, Paulo estava preso, né? Como é que ele vinha lutando? Né? Uma luta, era uma batalha espiritual. Ele vinha intercedendo, orando por eles. Orando para que Deus pudesse abrir o entendimento deles, para que eles pudessem enxergar realmente Cristo, Jesus, e não focar em outras coisas a não ser Jesus. Eles estavam perdendo o foco já, o pessoal ali. Jesus estava já meio que embaçado na frente deles, não estavam enxergando quem realmente é Cristo. Então, Paulo estava orando por eles. Vale lembrar que eu acho interessante que, né, Paulo provavelmente nunca tinha conhecido esse povo. Ele estava orando, intercedendo, lutando, né, por um povo que ele talvez nunca tinha visto face a face. Né? Sabemos que há uma batalha espiritual, né, que nossos olhos físicos a gente não consegue enxergar, mas existe isso. Por isso que ele fala, então, ele enfatiza que ele vem lutando, mantendo por vós. E no versículo 2 ele continua ali, vem lutando, orando para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Olha que interessante que Paulo está falando aqui, para uma igreja. Ele não está falando só para uma pessoa, né, para um indivíduo. Por isso que ele ressalta, o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Sempre foi a intenção de Deus, sempre, que nós, nessa caminhada cristã, andássemos juntos, e não sozinho. É o corpo, né? Cristo é o cabeça, nós somos o seu corpo. Então, nessa unidade que nós realmente podemos entender realmente quem é Jesus. Não sozinho, a não ser que a gente tire nosso tempo ali a sós com Deus, no nosso quarto, claro, mas nossa caminhada não é para ser sozinho. Então, Paulo fala isso. Agora, eu estava estudando um pouco sobre isso lá no seminário que eu faço na terça e quinta, sobre como a gente enxerga o mundo. Né? Todos nós temos vamos dizer assim, uma visão que a gente vem desde a infância, né, da nossa cultura, por exemplo. Né? Quando a gente lê Atos 2, ali falando que o povo, eles vendiam seus bens, repartiam tudo que tinha, a gente fica até surpreso com isso, né? Falei, cara, como assim? Os caras vendiam propriedades, vendiam terreno para repartir com os outros? É difícil até de entrar na nossa mente isso, né? Porque a gente é uma cultura, quando a gente fala a gente, aqui eu falo aqui a América, né? O Ocidente, né? Muito individualista. A gente é muito focado no eu. Né? E, por exemplo, lá tinha um rapaz lá falando sobre, ele é missionário no Japão, muitos anos, já 10 anos no Japão, rapaz novo ainda, ele falando que no Japão é totalmente diferente. No Japão, lá, a maneira que eles enxergam o mundo é diferente. Quando a gente fala de cultura diferente, né, a gente pensa, a gente só ali percebe ali o que na pontinha do iceberg ali, que por exemplo, a comida, a língua, a maneira de se vestir, mas a cultura mesmo é muito mais profundo que isso. A gente não percebe, só percebe realmente quando você mora num lugar. O Eudes sabe disso, morou na África, o pastor Eliel também,
teve na África por vários tempos, ainda vai, viaja, sabe que a maneira que as pessoas enxergam a vida é diferente do que a nossa. Por exemplo, aqui na América, o que define a pessoa, na corte, quando você vai para a corte, se ela é culpada ou inocente, né? Assim, né? Se você for culpado, você vai preso, se você é inocente, você é solto. No Japão, por exemplo, lá ele explicando que é diferente. Lá é honra ou vergonha. Interessante, né? Se você realmente traz honra ou traz vergonha, porque eles pensam mais em questão da comunidade, não mais no individualismo, né, como nós pensamos, muito no eu, né? Nós temos o eu ali centrado. Então eles, né, da maneira que eles enxergam o mundo, a sociedade, é que o que você faz, por exemplo, vai afetar toda uma comunidade, porque você faz parte daquela comunidade. O que você deixa de fazer também afeta a comunidade. Se você faz parte da comunidade, então todos os seus atos vão afetar toda a comunidade. Né? Na Bíblia temos exemplos das pessoas quando nasciam, eles davam um nome, né, do local, por exemplo, ou de um fato que aconteceu, né? O cara, por exemplo, né, ele nasceu lá perto de um riacho, daí o nome era nasceu, que significa em hebreu, nasceu perto do riacho. Né? Ele nasceu perto de uma pedra, lá o nome que nasceu na pedra. Tinham significados, né, que tinha a ver com a comunidade, com tudo. Hoje, a gente quer dar nome para nossos filhos que ninguém tenha, né? Por exemplo, eu acho bonito John, vou botar John. Né? A gente é muito individualista, né? E talvez, então, para a gente entender isso vinculado juntamente em amor, talvez seja um pouco mais complicado para a gente, por causa da maneira que a gente enxerga as pessoas. Talvez para nós ou para você, não sei, vinculados e juntamente em amor, pode você, não quer dizer se juntar 2 vezes por semana, ali tá bom, isso é estar vinculados em amor. Mas para eles não. Não sei como é que você enxerga como é que você enxerga as pessoas, como é que você, né, enxerga as situações. Então, eles aqui tinham a cultura deles, né? E essa cultura nossa já vem lá desde né, estudando um pouco sobre isso, vem lá desde dos gregos, né, que eles, da época de Alexandre, da Macedônia, tal, ele impôs essa cultura, a filosofia, né, humana na sociedade, no Ocidente, né? E essa cultura hoje gerou coisas terríveis na nossa sociedade. Né, do que você, por exemplo, que você decide o que é realidade ou não. Né, centrado no eu. Né, e gerou o que temos hoje? Gerou essa ideologia do gênero que temos hoje, que é muito comum no nosso meio, onde agora a pessoa ela decide se ela é homem ou mulher. Não é a física ou a ciência, é a pessoa que decide. Lá no Canadá já teve uma menina que nasceu e a mãe decidiu não botar na certidão de nascimento se ela é homem ou mulher, porque ela vai decidir se ela é homem ou mulher. Então ela, entendeu? É centrado no eu, a pessoa que define a própria realidade. É uma cultura não somente humana, mas como também diabólica, né? Distorce totalmente a cultura que é de Deus, né? Deus tem a cultura dele, a cultura dos reinos dos céus, né? Mateus 5 fala sobre isso, no Sermão da Montanha, né? Então, quando a gente lê, por exemplo, textos, cara, como ali, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Cara, isso é muito mais profundo do que a gente imagina, cara. Não vos conformeis com essa cultura do mundo, com essa cultura humanista, com essas filosofias pagãs, que muitas vezes a gente é criado já assim. Mas renovai-vos na nossa mente, renovai pela palavra de Deus. Quando for ler a palavra, quando for viver em comunhão, ter essa cultura do céu, a cultura de Deus, porque a cultura de Deus é a certa. Ele é a verdade, Jesus é a verdade. Não é o que a gente fala que é verdade, é o que ele fala é verdade. Se ele falou o que é verdade, essa é a realidade dele. Né? E tem um texto até em Provérbios muito interessante, que diz que, 29:18, fala, onde não há revelação de Deus, o povo se corrompe. Ou seja, onde não há revelação de Deus, o povo faz o que quer. Né? Cada um define o que é certo, o que é errado, né? E sai uma Sodoma e Gomorra. Pessoas casando, hoje temos pessoas, parece mentira, mas tem pessoas que casam
teve uma pessoa na Inglaterra que casou com ela mesma. No cartório lá, casou com ela mesma. Porque ela quis casar, então, se você acha que é certo isso, então ok. Né? Uma cultura humanista centrada no eu, né? Filosofia do eu tenho poder para definir o que é realidade ou não. Né? Estou falando isso porque, quando Paulo fala aqui, né, voltando no texto lá, de versículo 2, para que o coração dele seja confortado e vinculado juntamente em amor, nós temos realmente que estudar para... O que quer dizer que é isso? Vinculado em amor. Não o que eu penso que seja, mas qual é a verdadeira revelação de Deus, né? Porque quando nós vemos textos assim, nós temos que realmente pedir a revelação do Espírito Santo na palavra, cara. A revelação do Espírito Santo não tem nada a ver com o que você aprende, por exemplo, naturalmente. Né? Quando a gente aprende alguma coisa, né, eu posso aprender de duas maneiras. Eu posso aprender uma, por exemplo, me associando, né? Ou seja, vendo um vídeo no YouTube, né? Ou eu posso aprender algo, né? Vendo um vídeo, lendo um manual de instrução, ou, né, na experiência, né? Alguém me ensinando ali, eu meto a mão ali e faço. Eu vou trocar uma lâmpada do carro lá, eu faço. Mas a revelação, o Espírito da revelação, tudo bem, é Deus realmente colocando no seu coração a revelação. É totalmente diferente, é algo sobrenatural. Né? A gente tem que buscar isso mesmo, para ver o que realmente Deus quer dizer. E deixar que a Bíblia nos fale, não a gente botar a nossa verdade em cima da Bíblia. Né? Eu tive algumas experiências quando Deus revela. A gente busca sempre isso nas quarta-feiras, né? Terça ou quarta, não sei agora também. A gente abre nossa Bíblia e a gente pede para o Espírito Santo realmente revelar a verdade. E a gente não tem ali nenhum estudo de fora, nada. É só a Bíblia, nós e Deus nos revelando. E Deus tem se revelado assim, coisas tremendas, cara. Eu tenho algumas experiências em questão de quando Deus me revelou algo. Até contei aqui uma que estava lendo Lucas 12, que Deus falou que não tem mais o homem, mas teme aquele que tem poder para matar o corpo e jogar no inferno. Eu li aquele texto de Lucas 12, foi como uma bola de energia, assim, que tivesse jogado em cima de mim, assim, que eu não conseguia nem me mexer. É impressionante, parece que cai todas as escamas, assim, você enxerga realmente o que quer dizer aquele texto. Eu fiquei 1 hora de joelho, assim, parecia uma estátua, não conseguia nem abrir a boca. De tanto temor de Deus que eu senti, porque o Espírito da revelação realmente vem do trono de Deus e vai no seu coração. Quando isso acontece, cara, a sua vida muda para sempre, você não tem como ficar o mesmo. Né? Mas ele continua, aqui Paulo continua, no versículo 2, e eles têm toda a riqueza, agora ele vem a chave aqui, né, da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, que é Jesus. Então, Paulo aqui estava orando, né, para que as pessoas pudessem entender quem realmente era Jesus. Eles estavam perdendo o foco, né? Todo cristão, de alguma maneira, claro, teve uma revelação de quem é Cristo, né? Senão, para a gente nascer de novo, ser regenerado, o Espírito Santo precisa nos convencer, né? E precisamos enxergar Jesus, senão a gente não pode nascer de novo. Porque é através dele que nós somos regenerados, né? Só que, muitas vezes, a gente estaciona ali, né? Eu conheci Jesus, agora vamos fazer umas coisas mais profundas, e vamos aprender a cantar, a pregar. São coisas boas isso. Não são coisas ruins. Só que Deus nos chama para a gente ir mais profundo nele, né? É um relacionamento. Ir profundo mesmo na sua graça, até a sua graça permitir, e se mergulhar mesmo no conhecimento dele. Muitas vezes a gente para e fica ali estacionado. Ontem à noite eu tive um encontro lá com o pessoal do seminário lá. Uma hora a gente fez assim um círculo, e cada um contou seu testemunho, né, de como fomos salvos e tal. E tinha mais ou menos umas 15 ou 20 pessoas, né? E, cara, eu acho que mais da metade eram pessoas que nasceram no lar cristão, inclusive eu, só que nunca realmente conheceram quem é Jesus. Eles eram familiares com quem é Jesus, sabiam quem é Jesus, tá? Ok, Nazaré, nasceu em Belém e tal, né? José, Maria,
familiar com Jesus, mas não tinha esse pleno conhecimento que Paulo pede, né? Que Paulo pedia para Deus, essa plena convicção de realmente quem é Cristo, quem é Jesus, quem é esse homem, né? E a maioria, mais da metade, cara, mais da metade, eles não tinham essa convicção, esse entendimento. Tiveram que realmente ter esse encontro com Deus, para depois falar, agora eu sei quem é Jesus, né? E me chamou muita atenção isso. E esse era o objetivo desses falsos mestres lá, que foi na igreja em Colossos. Era embaçar, era reduzir a imagem de Cristo, né? Quando nós temos uma imagem reduzida de Cristo, ou embaçada, é muito difícil. A gente não vai saber quem nós somos em Cristo, porque nossa identidade está em Cristo. Então, se não sabemos quem Ele é, ou se temos uma imagem reduzida dele, né, vai ser muito complicado, né? E é triste hoje, nas igrejas aqui, muitas igrejas aqui, que eu vejo na televisão, como Jesus parece que está embaçado, assim, não é revelado. Ele até fala de Jesus, tal, mas Jesus não está na posição que deveria estar, não é o cabeça. Parece que está assim atrás de um vidro, assim, ou num canto, assim, e todas essas coisas estão na frente, cara, ministério, tal, isso tudo coisa boa, mas Jesus realmente está lá só para um helper, né? É um helper, meu helper, está lá para me ajudar, está só lá para, né, cumprir os meus próprios propósitos, e ele não é o cabeça, que deveria ser, né, da igreja, né? Isso é uma estratégia que o próprio inimigo usa até nos dias de hoje. Usava desde a época lá da igreja primitiva e usa até hoje. Não é nem negar Jesus, né? Porque ter que negar Jesus é meio difícil, porque até existem livros fora da Bíblia que, né, comprovam a existência desse homem que nasceu lá em Belém, viveu em Nazaré, tal, foi para Jerusalém. Então, isso é histórico. Mas a estratégia do inimigo é embaçar a imagem de Cristo, não mostrar para as pessoas quem ele realmente é, né? Jesus é um cara legal, é um profeta, um cara bom, tal, né? E aí, quando você não tem essa imagem de Cristo, essa revelação do Espírito Santo de quem realmente é Jesus, de tudo vai se desencaminhar, né? Uma pessoa que não tem a revelação de Cristo, ou ela tem uma imagem embaçada de quem é Jesus, muito provável que ela vai mal interpretar a palavra de Deus. Que a palavra de Deus é sobre Jesus, de Gênesis do Apocalipse, né? Nós temos pessoas, principalmente judeus, né, que esse cara, no Antigo Testamento, eles conhecem de ponta cabeça, só que eles têm uma imagem embaçada de Cristo. Cristo para eles é um profeta, é um cara bom, um profeta. Eles não têm Cristo como Messias, como cabeça de todo o poder e toda a potestade. Eles têm Jesus como apenas um profeta, então eles não têm essa revelação realmente o que quer dizer Isaías, o que quer dizer Gênesis. Eles têm uma imagem embaçada de Cristo, né? E Paulo ainda fala, continuando ali, eu acho interessante que Paulo falando dessas regras humanas, dessas filosofias pagãs que embaçam a nossa visão de Jesus. No final do capítulo 2 ele fala, essas regras humanas, meu irmão, só têm aparência de sabedoria, com pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum contra a sensualidade. Essas regras que vocês estão focando não tem valor algum, né? E as pessoas, por causa disso, estavam botando foco em outras coisas, elas estavam não só julgando, mas queria a punição dos outros. Ah, não, você comeu carne de porco, então você tem que ser punido, né? E até hoje a gente faz isso com nós mesmos. Não sei se vocês se identificam com isso, mas muitas vezes quando a gente teve um dia mal, assim, ou você, por exemplo, está lutando contra algo e está o dia todo assim, tá aquela luta, de repente à noite você faz lá um negócio que não era para fazer, daí você vai e começa a se autopunir, né? Você, hoje eu não vou nem orar, não vou nem ler a Bíblia, hoje eu não fui um bom cristão, né? Você se pune, né? E essa é a pior coisa que a gente pode fazer, né? Porque é nesse momento que nós temos que realmente tomar conhecimento que Ele morreu pelos nossos pecados, Ele sangrou, o sangue dele nos purifica, estamos nele, estamos perdoados. Claro que tem que haver arrependimento, claro, mas arrependimento é isso, é você se tornar contra o pecado e se voltar para Ele,
se voltar para Jesus, não se afastar de Jesus. Né? Se você se afastar de Jesus, só vai achar perdição. Né? Qualquer caminho que não seja, que não nos leve a Cristo, é o caminho da perdição, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então, muitas vezes, até acontece em muitos locais, onde a pessoa, por exemplo, ela peca, né? E como eu falei, claro que tem que haver uma disciplina, mas a disciplina tem que ter um propósito, né? O propósito de nos reconciliar com Deus, né? Nos levar mais próximo de Deus, não nos afastar de Jesus. Né? E a pessoa peca, até a Laura comentou lá, acho que foi semana passada, e a pessoa lá afasta, deixa no banco lá e fica meses lá no banco, uma punição severa, e a pessoa, em vez de, no final, ela se aproximar mais de Deus, ela acaba se afastando mais de Jesus, né? Por isso que Paulo fala, olha, essa pretensa religiosidade, falsa humildade, ela não tem valor algum contra a sensualidade. Né? A correção sempre tem o objetivo de nos levar mais para próximo de Deus, meus irmãos. Errar, todo mundo erra. Tem que haver correção, a Bíblia fala, né, da doutrina de corrigir, de arrependimento, principalmente, isso é essencial, mas sempre com o objetivo de nos levar mais para próximo de Deus. Né? Mas continuando aqui, no versículo 3, eu acho legal esse versículo 3 aqui, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então ele fala que a forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, para vocês, daí ele continua, né? Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Cara, isso é tão profundo. Todos os tesouros da sabedoria e conhecimento estão ocultos em Jesus. Cara, Jesus é muito mais glorioso do que a gente possa imaginar, cara. Pensa nisso, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Conhecer Cristo, se aprofundar na sua pessoa, na sua identidade, cara, é a chave, cara, para a gente caminhar, para a gente praticar a nossa fé. Né? Nele estão todos os tesouros, porque as pessoas estavam tentando achar sabedoria, ou achar prazer ou alegria em outras coisas, fora de Jesus. E Paulo fala, você não precisa fazer isso, não. O segredo é ir para Jesus, nele está o segredo, nele está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, Paulo estava orando por essa revelação, e quando você tem essa revelação de Cristo realmente, você realmente vê, o Rodolfo falou algo interessante uma vez, eu vi numa entrevista dele, ele falou que quando você vê a luz, você não vai se contentar com menos, com algo inferior. Né? Ou seja, é isso que Paulo quer dizer para eles aqui, quando você tem esse pleno conhecimento de quem é Jesus, você não vai se contentar com pouca coisa, porque você já tem o máximo, que é Ele. Né? João fala ali, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eles ouvem a minha voz, e elas me seguem. Então, Paulo aqui não somente fala assim, olha, parem de ouvir esses caras, que esses caras estão falando mentira, estão falando filosofias pagãs, mas ele também exorta assim, olha, pare de ouvir eles, mas tenha esse conhecimento de quem é Cristo, que se você tiver esse conhecimento de quem é Jesus, você vai parar de ouvir eles. Né? Eu vi um vídeo no YouTube, sobre esse texto aqui, sobre ele ouve minha voz, né? E nós conhecemos a voz de Deus. Tinha assim umas ovelhas, e veio uma pessoa, o pastor falou assim, eu quero ver que você chama elas, o pastor das ovelhas, né? E a pessoa chamou as ovelhas, até imitou a voz, tudo, né? Falou o mesmo som que o cara falava, mas as ovelhas nem dando bola. E o cara chamava assim, as ovelhas lá, continuando lá comendo, né? E nem dando bola. Ele tentou 3 vezes, fez até a voz do cara parecida e nada. Até que foi o pastor delas mesmos e chamou elas. Quando ele chamou, elas já, na hora assim, já ergueram a cabeça assim. Daí ele chamou de novo, elas viraram assim, viram ele e foram em direção dele. Porque isso quer dizer, isso é maravilhoso, porque quando a gente realmente tem esse entendimento, quem é Jesus? Quando eu sei, quando eu entendo, eu reconheço a sua voz, quando ele me chamar, eu irei. E quando outras pessoas me chamar, ou seja, uma voz que não seja dele, eu já vou falar, não, esse não é ele.
Esse não é ele. Então, o segredo não é somente nós não escutarmos, não nos afastarmos, mas o segredo das filosofias pagãs, mas o segredo é nos aproximarmos de Deus, nos aproximarmos de Cristo. É isso que Paulo tenta falar, né? Todo ser humano, as pessoas estavam ali dando ouvidos a filosofias, a religiosidades, né, judaicas, né, porque todo ser humano ele tem um vazio dentro dele que precisa ser preenchido, né? A gente parece que é um motor ali que nunca apaga. A gente sempre quer algo, né? E até estudando um pouco sobre isso, e são 3 coisas que nos motiva a preencher esse vazio, que é o amor, né? Hoje a cidade mais visitada do mundo é Paris, que é City of Love, né? Cidade do amor. Todo mundo quer amor, todo mundo quer ser amado. Isso está no ser humano já. Deus colocou isso no ser humano. A outra é fascinação. A pessoa tem esse desejo de ser fascinado. As pessoas gastam dinheiro para ir em viagens. Eu já tive a oportunidade de ir no Grand Canyon, lá, Júlio e Chiquinho foram. Você quer ser fascinado com aquilo, você olha para aquilo. Eu falei, cara, que lindo. Isso também está dentro de nós, não adianta. Deus nos criou dessa maneira. E outra é o impacto, né? A gente tem esse desejo de impactar, de deixar a marca na história, né? Deixar minha marca, como é que as pessoas vão me lembrar? Isso está em todo ser humano. Isso, como eu falei, é um motor que nunca vai ser desligado enquanto estivermos vivos, né? E não são sentimentos ruins, vamos dizer assim. Não é pecado você sentir isso, porque Deus nos criou assim. Mas o que Deus quer é que nós temos esse sentimento em Cristo, que viemos satisfazer esses desejos em Jesus, né? Você quer amor? Para que maior amor que Jesus? Você quer ser amado? Você pode ter certeza que não existe pessoa que vai te amar mais do que Jesus. Não existe, né? Você quer quer usar impacto, né? Quer deixar minha marca? Cara, para que deixar maior impacto do que você, por exemplo, você pregar o evangelho para alguém? A palavra de Deus diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Já pensou? Você fala de Jesus para alguém, o cara se arrepende, milhões e milhões de anjos festejando, e não há impacto maior que isso. Você, por exemplo, daqui a uma viagem que é minha aqui, mas a viagem entre aspas, porque é uma verdade, né? Daqui a 1 bilhão de anos, por exemplo, você está lá no céu, lá na frente do trono de Cristo, lá na beira do rio da água da vida, festejando, louvando, e de repente você encontra a pessoa que você evangelizou um dia. Quer mais impacto que isso, cara? Não vai encontrar em lugar nenhum, né? E a outra é a fascinação. Nós desejamos ser fascinados, né? Ter aquele sentimento de fascinação. E vemos na Bíblia que as pessoas, como eles supriam esses sentimentos, esses desejos em Deus. Moisés era um deles, cara. Moisés tinha o maior ministério aí do Antigo Testamento. O cara liderou Israel do Egito, o mar se abriu e caiu maná do céu, e o seu cajado virou cobra, e sai água da rocha. Cara, as coisas que ele viu e fez em nome de Deus. Mas aí você vai assim, Deus uma hora fala para ele assim, olha, você vai agora, vou mandar um anjo na sua frente, e eu não vou mais, né? Eu não vou mais, o anjo vai te guiar agora. E Moisés, não, espera aí, se a tua presença não for comigo, cara, não saio daqui não. Mais para frente ele fala assim, olha, eu rogo-me, Senhor, eu rogo-me para que mostre-me a tua glória. Isso já me basta, me mostra-me a tua face, só isso eu quero ver. O cara tinha tudo que ele tinha, cara. Ele fala assim, não importa se meu ministério que eu tenho aqui, eu quero só a tua glória, me mostra a tua face, né? E Jesus e Deus, né, dá esse desejo para ele de ver a glória dele meio de lado, meio de trás, não viu de frente, porque senão ele ia morrer, né? E temos também Davi, como até o pastor Tiago Brunet falou sobre Davi. Davi é o cara que tinha tudo na vida. A gente lê ali os Salmos, ele fala, Senhor, a tua presença é melhor que a própria vida, né? Minha alma tem sede de ti.
Salmo 51, ele fala ali, cara, não importa, né, não importa esse meu reinado, só não retires de mim o teu espírito. Né? Você vê que a fascinação, esse desejo que ele tinha, era suprido em Deus. Né? Depois temos Salomão também, né, filho de Davi, Salomão. O cara teve tudo que os prazeres carnais que o homem desejava, ele tinha. Né? Chega no final da vida, ele fala, cara, nada disso faz sentido. Né? Ao invés de eu botar esses meus desejos, a minha alegria, o meu prazer em Deus, eu procurei em outras coisas. No final ele fala, nada faz sentido. Né? Mencionamos ali até sexta-feira o Asaf, né? No Salmo 73, ele começou a invejar a prosperidade dos ímpios. Né? Ele falou, cara, esses ímpios aí, os caras estão se prosperando. E olha eu, cara, eu aqui, né, acordo de manhã e estou aqui nessa aflição, e os caras lá, né, vivendo né, os ateus aí, blasfemando contra ti, prosperam. Não, isso não está certo. Por conta disso, ele quase se desvia, cara. Até que ele entra na presença de Deus, ele fala, opa, ele viu Jesus, ele viu Deus, né? Ele fala, agora eu sei. Né? Ele reconheceu, ele pôde olhar para ele mesmo e falar, cara, eu era como um animal irracional perante ti. Agora que eu olho para ti, eu sei que quem mais tem eu no céu além de ti? Nada. Né? Não tem mais ninguém. Quem mais que eu desejo na terra além de ti? Né? Ele fala, ainda que minha alma se desfaleça, ainda que meu coração, ainda que meu corpo apodreça, Senhor, tu és a fortaleza do meu coração. Essa fascinação, esse desejo, ele pode encontrar somente em Deus. E vemos no Novo Testamento, temos Paulo. Cara, Carol fala, cara, tu fica falando de Paulo, toda pregação você fala de Paulo. É que realmente Paulo depois de Jesus, ali é o meu personagem favorito na Bíblia. Mas temos Paulo que, o cara, ele fala, pô, eu hebreu, né, fariseu, linhagem impecável. Eu, tudo que tenho, tudo que sou, essa minha linhagem impecável, considero como perda, a fim de conhecer Jesus. Eu quero conhecer tu, Jesus, não quero mais nada. Cara, que desejo, cara. Né, ele fala ali, né, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Para conhecer o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, me conformando com ele na sua morte. Filipenses mesmo ele fala, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele fala, eu estou aqui, viver aqui é Cristo, se eu morrer é lucro. Ele não fala isso num sentido depressivo, morrer é lucro. Ele não tinha pensamento suicida, não. Morrer é lucro, porque se ele morresse, ele ia estar com Jesus. Ele falava isso em alegria. Né? Mas continuando aqui, versículo 4, então ele fala assim, falamos o 3, agora o 4, assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Interessante que eu acho que ele se alegrava com eles, né? Verificando a vossa boa ordem, a firmeza da vossa fé em Cristo, mas mesmo assim, muitos ali foram enganados por esses caras. Isso serviu até de alerta para mim, e serve ainda, né? Porque um cristão, ele pode ser enganado, se ele não tem os olhos fixados em Jesus. Quando nós temos os olhos fixados em Cristo, realmente é muito difícil a gente ser enganado por filosofias pagãs. Como eu já falei, se a gente tem essa revelação de quem Jesus realmente é, cara, Ele é o cabeça, Ele é tudo, a gente não vai se contentar com poucas coisas, a gente vai querer mais dEle. Né? Então, ele continua aqui, ora, como recebeste Cristo Jesus? O iPad aqui, dá uma falhada aqui. Versículo 6, né? Ora, como recebeste Cristo Jesus, o Senhor, assim também, olha essa frase aqui bem interessante, andai nele radicados e edificados e confirmados na fé. Andai nele radicados e edificados e confirmados na fé. Tal como foste instruídos, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens,
conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ele continua no versículo 9, porquanto, aqui eu acho lindo, eu vou ler até o 10 aqui, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Eu quero ler de novo esse 9 aqui, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Cara, se pensar só nesse versículo aqui, eu acho que se você teve um dia ruim, isso já é motivo de alegria para você. Você imagina que, nesse exato momento, existe uma pessoa no céu, um homem, um corpo ainda humano, um corpo glorificado que teremos um dia, e nesse corpo habita toda a plenitude da divindade. Cara, lá sentado no trono, a ele pertence todo o poder, toda a glória, os anjos, milhares e milhares de anjos o adorando nesse exato momento. Ali no Colossenses ele fala, ele é a própria imagem do Deus invisível, e nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, sejam soberanias, principados e potestades, tudo foi criado por meio dele e para nele tudo subsiste, nessa pessoa, que um dia todos irão adorá-lo, querendo ou não querendo, toda criatura o adorará e confessará o nome de Jesus, toda língua confessará. E a gente fica pensando nisso, cara, e pensar que essa pessoa, Deus, Jesus, Ele nos chama para termos um relacionamento com Ele, para termos intimidade com Ele. E não somente isso, mas Ele morreu, se entregou para que isso fosse possível. Quanta glória, meus irmãos, a gente é convidado para esse relacionamento com Jesus. Por isso que Paulo fala, cara, vocês não têm que procurar prazer, procurar sabedoria em outras coisas. Cristo é o cabeça, nele tudo já é suficiente. O segredo é você se aprofundar mais nele. Se vocês não têm esse prazer em Cristo, se vocês não têm esse pleno conhecimento de quem Ele é, não procurem outras coisas, não dê ouvido a esses caras, olhe mais para Ele. Se aprofunde no conhecimento, na sua graça. Só nele você vai ser feliz, só nele você vai ter esse prazer. Quer ter prazer? O relacionamento com Jesus é prazeroso. É prazeroso. A gente sabe que a vida do cristão não é fácil, a gente sofre, claro, mas no nosso relacionamento com Cristo nós temos prazer. Nós temos alegria, pleno prazer nele. E não há prazer maior nesse mundo, não há prazer da carne, nada é maior que o prazer que está juntamente com Cristo. Não há. Não há. Quero ir encerrando por aqui. E quero fazer um convite para os irmãos também, porque essa passagem de Colossenses de 2, 1 a 10, falou muito comigo. Eu fico, será que realmente eu conheço bem esse Jesus? Eu tenho que prosseguir a conhecer Ele, cara, porque se eu ficar parado e falar que, não, eu já conheço Ele o suficiente, eu estou andando para trás já estou andando para trás. Estar parado é andar para trás, não posso, tem que prosseguir e conhecer mais Ele, mais profundo que a graça dEle permitir. C.S. Lewis fala assim, que a gente se contenta com muito fácil, o cristão. A gente se contenta com a água no tornozelo, enquanto temos um oceano pela nossa frente. E é verdade isso. A gente se contenta, eu sei Jesus, já conheço Ele. Mas Ele, em 1 Coríntios, fala que nós somos chamados a nos relacionar com Ele. A nos aprofundar na sua graça, no conhecimento. Essa pessoa não é um poder, não é uma pessoa, é Jesus. O mesmo Jesus que andou nessa terra, que ensinou, que exortou com os discípulos lá, é o mesmo que está no céu. Ele está com o corpo glorificado, claro, mas é o mesmo Jesus, é a mesma pessoa. Não somente Ele está lá, mas Ele intercede por nós também. Eu queria convidar os irmãos, não poderia deixar de convidar. Se você ainda não tem essa alegria ou esse prazer em conhecer a Cristo, você pode até conhecer Jesus, mas se você ainda não tem esse prazer, meus irmãos, em conhecer a Cristo, eu te convido para que você se aprofunde na sua graça. Não tente procurar prazer em outras coisas, como estava fazendo o povo aqui na igreja de Colossenses, procurando sabedoria, alegria em outros lugares, que o segredo é prazer, se aprofundar na sua graça, se aprofundar nele. Como falei, o mais profundo que a graça dele permite. Enquanto ele permite eu conhecer ele, eu estou indo.
Eu vou andando, vou me aprofundar nele, quero conhecer ele, né? E quando conhecemos realmente ele, então nós vamos saber quem nós somos nele. Se nós não temos esse entendimento quem é Jesus, nós também não saberemos quem nós somos em Cristo, porque a nossa identidade é dos céus, nós somos cidadãos dos céus, nossa identidade está em Cristo. Por isso é muito importante essa intimidade com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Aleluia. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Tu és fiel, Senhor, aleluia. Ó Pai, Tu que entregaste Teu Filho, Senhor Deus, por cada um que está aqui nessa noite. Ah, Senhor, não há amor maior que em Ti, ó Deus. Não há, Senhor Deus, maior prazer, Senhor Deus, de que Te conhecer, que se aprofundar na Tua graça, se aprofundar no Teu conhecimento. Tu és maior que tudo e que todos, Senhor. Não há rival para Ti, meu Pai. E isso é conforto, Senhor Deus, para o meu coração. Saber, Senhor Deus, que Tu és o meu amigo. Tu és o meu, Senhor Deus, Salvador, o meu Senhor. Saber, Senhor Deus, que nada está acima de Ti. Tu és, Senhor Deus, o pico, Senhor. Nada está acima, Senhor Deus, da Tua grandeza, meu Pai. Por isso, Senhor, não quero, Senhor Deus, algo, Senhor, inferior, Senhor. Eu quero mais de Ti, meu Pai. Quero ter essa alegria, Senhor, que Paulo tinha, Senhor Deus, em Te conhecer. Quero ter, Senhor Deus, esse entendimento que Moisés tinha, Senhor, em ver a Tua glória, ver a Tua face, meu Pai. Em nome de Jesus, sabemos, Senhor, que isso é Tua vontade para com nós também. Nos ajuda, Senhor Deus, a nos aproximar de Ti. Nos ajuda a Te buscar, Senhor, todos os dias. Que, Senhor, o Te buscar venha a ser a nossa maior prioridade nessa vida, meu Pai. Colocar, Senhor Deus, o Teu reino acima, Senhor Deus, de tudo, meu Deus. Venha, Senhor Deus, acender essa chama em nossos corações, meu Pai. Acende, meu Pai, tira as escamas dos nossos olhos. Tira, Senhor, abre nosso entendimento. Abre nosso coração, meu Deus, para que possamos ter uma visão clara de quem realmente Tu és, Jesus. Pois Tu és o cabeça, Senhor. Tu és o Deus, Senhor, a imagem do Deus invisível. Não há outro, Senhor, em quem me comprazo nessa terra, a não ser em Ti, ó Deus. Não há outro, Senhor, a quem eu busco. Não há outro, meu Pai, a quem eu possa ter prazer. Nada, Senhor Deus, se compara a Ti, meu Pai. Muito obrigado por tudo. Abençoa, Senhor Deus, a vida dos meus irmãos nessa noite. Aleluia. E nós, como igreja, como família, Senhor Deus, possamos, Senhor, juntamente, Senhor, estar vinculados, unidos em amor, crescendo em Ti, meu Pai. Até, Senhor Deus, o dia do Teu retorno, quando a glória será completa. Aleluia, Pai. Muito obrigado por tudo. Eu Te peço, Te agradeço em nome de Jesus. Amém.